quando a gente manda uma tabela de áreas para o cliente, qual seria a maneira que ele entenderia de uma forma super simples? Porque nós estamos aqui mergulhados no projeto e eu não estou entendendo o que é isso, né? Mas o cara que recebeu essa tabela, ele não sabe do que tu está falando, simplesmente ele está lá pagando o boleto de contabilidade e daí tu mandou uma tabela com áreas. O que é áreas? É metro quadrado, áreas, é isso? E o que tu entende assim? Diga assim, ó. Então a gente normalmente não entende a linguagem do outro, é natural isso. A solução tem que ser de um jeito em que alguém olha e admira, talvez nem entenda por quê, mas tipo, meu, que legal, que interessante. Digo, eu entendi, quero isso aqui. Ele não precisa ter as nossas bases, mas ele tem que comprar a ideia, tá bom? Então por isso que é a Fórmula 8.33. E o que eu fiz por causa do número 8? Todo mundo sabe o que é a Fórmula 8.33 porque eu cheguei nela, né? Aquela divisão de porcentagens. São 8 pilares. O pilar número 1, ele se chama... Então tá. O pilar número 1 é produtividade. O que eu bato nele da produtividade? A gente tem a nossa teoria de que o ambiente externo modifica o ambiente interno. Todo mundo já sabe disso, a gente já sabe que as pessoas são felizes em cidades organizadas, a gente já sabe, a gente estuda isso na arquitetura, né? E tem isso como verdade. Mas o que a gente esquece é que toda a escala de organização influencia na gente. Depende aonde vocês moraram, a rua como vocês eram, o teu apartamento, como é que é o teu quarto hoje, influencia a tua produtividade. Eu me mudo muito e para olhos desatentos, eu tô errando. É muito engraçado porque eu vou almoçar com um arquiteto por aí, eu encontro, cara, meu, tu mudou de novo, né? É muito legal entender que eles não conseguem ter a capacidade de perceber por que eu tô mudando tanto. Porque parece que é um descontentamento infinito, parece que é rebeldia, mas de verdade eu evoluo 5 anos em um ano. Eu evoluo muito rápido quando eu fico mudando de espaço físico. Porque eu testo as coisas novas, a gente era um escritório assim, era de outro jeito. Eu fico testando, eu me dou a oportunidade de mudar a minha rotina, de mudar as pessoas, a localização, a interação, tudo isso muito rápido. Óbvio que isso tem um custo, mas esse é o investimento que eu estou disposto a fazer. Então hoje mesmo, o nosso espaço físico, ele já é de um outro escritório. Se para quem entrou aqui faz um ano, tem uma pegada. Para quem entrou agora, tipo, as pessoas que entraram agora nesse escritório, a gente é isso aqui. Para quem entrou faz um ano, a gente era uma coisa. Para quem entrou faz 3, 4 anos, a gente era outra coisa. E esse é muito nítido como a gente ficou mudando muito rápido. E tem vários escritórios que estão há 10, 20, 30 anos e são os mesmos escritórios. Justamente porque eles têm essa dificuldade de entender que a gente precisaria mudar para mudar. Né? Digo assim, tu tem que fazer uma atitude, uma ação, né? Então a minha ação muito forte é a respeito do ambiente. Por isso que eu, por exemplo, vou pegar mais talvez, sobre a mesa de trabalho. Sobre mesa de trabalho. Por quê? Porque eu tenho essa teoria que do mesmo jeito que essas paredes mudam o que eu sou, a rua que eu moro, o prédio que eu moro, a cidade que eu habito, o país, tudo isso vai mudando um pouquinho quem eu sou, lá no meu subconsciente, porque tudo vira uma, né, digo assim, é muito... E eu falo muito da mesa que eu quero organizada, eu já vou chegar na organização, mas tem o fator organização, mas tem principalmente a história seguinte, ó. O que vocês querem ter em cima da mesa? Essa é a pergunta. Não o que vocês precisam, o que vocês querem ter. Então eu digo assim, ó, eu fico pegando no pé para ter, vai ter locker, eu quero que as coisas que vocês tragam de casa não fiquem junto com vocês trabalhando. Por uma questão filosófica, porque eu acho que vocês não estão em casa, vocês estão trabalhando. E o que a gente está trabalhando daí é uma outra coisa, como também quem está trabalhando não deveria levar para casa as coisas que tem, assim, essas separações, sabe? É que nem assim, se eu vou fazer natação, eu vou de um jeito, se eu vou pra praia, eu vou de um jeito, se eu vou dirigir, eu vou de um jeito, se eu vou dormir, até hoje todo mundo deve botar pijama, né? Tipo, sabe por que você não dorme de calça jeans e camisa, sabe? Digo assim, sabe? Digo assim, tudo tem uma questão psicológica maior do que limpeza e organização. Eu vou chegar nisso ainda, mas é sobre algumas coisas que eu não consigo tanger, assim, eu não consigo ter domínio, mas durante um percurso isso faz sentido.
Por isso que as coisas que fazem sentido pra gente demoram muito para acontecer. Eu não consigo ir na academia hoje e amanhã tô bem. Eu não consigo comer bem hoje e amanhã tô bem. Eu vou ter que comer um ano bem. Eu vou ter que ir pra academia. Eu vou ter que fazer um monte de vezes aquelas coisas até elas se tornarem quem eu sou. Por isso que nós não somos o que a gente faz esporadicamente. A gente é o que a gente faz pra caralho. O que a gente faz de verdade, numa quantidade de tempo muito grande, é aquilo, gente. Então, assim, não me importa se eu leio um pouquinho, entendeu? Eu posso até ler um pouquinho, mas tu não é um leitor de verdade. Ler um pouquinho não te faz de leitor. Ou tu lê de verdade, ou tu não lê. Não quer, digo assim, não quer dizer que a gente não possa ter as pequenas inserções para não ficar maluco assim, né? Mas o que a gente faz, na maioria do tempo, define o que a gente é. Por isso que eu brigo com o ambiente, com mesa, com objetos, porque eu quero que vocês escolham. Eu não tenho problema nenhum. Se vocês olharem na minha mesa, tem bastante coisa até. Mas eu escolho o que tem ali. Digo assim, eu quero que tenha aquilo ali, eu quero que tenha aquilo ali. Digo assim, sei lá, na minha cabeça, porque são objetos que me lembram uma viagem, uma coisa importante, um presente. Então tudo tem uma questão, né? Porque daí, isso aqui faz parte da produtividade. Tem o item 2, que eu considero importante, que é informática. Por que informática? Informática é uma palavra meio anos 2000, né? Mas informática no sentido de que o seguinte, tudo que a gente faz está no digital, né? Tudo, o que todo mundo faz está no digital. Seja num programa de AutoCAD, ou numa planilha, ou em qualquer coisa, todos nós trabalhamos com o computador, em algum momento. Né? De verdade, o que a gente aplica é lá. Não importa o que aconteça. Cada um tem um método de trabalho, o que é ruim, porque normalmente esse método de trabalho, ele não foi pensado para ser um método de trabalho. Eu digo assim, eu não tenho problema em cada um organizar do jeito que quer as coisas. Mas eu quero que vocês parem e organizem, mesmo que errado, mas parar para organizar. O que acontece normalmente é o contrário. Se eu pegar um computador de vocês, ver uma área de trabalho que tem um monte de coisa, é mentira dizer que aquilo está organizado do teu jeito. Aquilo está desorganizado do teu jeito. Porque se tu parar assim, eu falo assim, tu tem 4 horas para organizar a tua área de trabalho, do jeito que tu quiser. Será que é daquele jeito que tu vai querer organizar? Ou será que tu ia separar por pastas? Será que tu ia renomear? Não, esse arquivo aqui eu quero ter aqui porque eu uso ele. Tá bom. Mas daí tu percebe que tem 10 arquivos. Mas tu precisa de 10 arquivos? Não sei. Quando que eu vou abrir eles? Não, talvez deixar eles na pasta seria melhor. Eu digo, o lance todo tá em tomar uma atitude consciente do que tá fazendo. Né? Porque existe jeito certo para fazer as coisas. O que acontece é que a gente só não sabe como. Porque as matérias mais comuns não são dadas pra gente. É que nem achar que, por exemplo, criar um filho de qualquer jeito tá certo. É mentira. Quem fala que criar uma criança de qualquer jeito tá certo é porque tem preguiça de aprender um jeito certo. Dentro do jeito certo, aí existem vários jeitos certos. Daí tudo bem, daí pode ter filosofias, mas ainda assim existe um jeito certo. Vou dizer, quase tudo tem um jeito certo de fazer. Cara, fazer um bolo tem um jeito certo de fazer, né? Não dá pra fazer o contrário, né? Não dá pra... Vou fazer o bolo, né? Vou fazer um bolo inglês, tem ovos, mas eu não vou colocar ovos agora. Eu vou deixar ele pronto. Aí depois eu jogo os ovos em cima. Você entendeu? Eu digo assim, tudo tem uma maneira de fazer. Tanto que quem é especialista fica cada vez mais especialista. Dá pra fazer do jeito errado? Claro que dá. Mas a gente tem que ter essa consciência. E quando a gente fala agora de um bolo, todo mundo imaginou essa cena, ficou muito simples, assim, é óbvio que eu tenho que bater os ovos antes. Mas, cara, se eu olho para a área de trabalho do computador de vocês, e eu penso exatamente que vocês estão quebrando o ovo e colocando em cima do bolo. Porque não parou para organizar aquilo, como se aquilo não fosse importante. Ou pior, como se não tivesse, eu vou falar depois, tempo. Então, assim, esse lance da informática, porque hoje tudo está no digital, né? Tu tem uma agenda, tu faz ata de reunião, tu desenha no AutoCAD, tu salva um arquivo, tu manda o DWG, isso tudo faz parte da tua vida, entendeu? E a minha pergunta é a seguinte, se eu sentasse agora no computador de vocês, eu conseguiria me achar o que eu quero? É lógico, é intuitivo. Né? A coisa mais legal que o Steve Jobs fez foi que ele deixou ela intuitiva. Ele já tinha esse pensamento, né? As crianças sabem, né, como é que bota pro lado. Para que melhor uma coisa para ir pro lado do que fazer isso? Empurrar pro lado é a coisa mais intuitiva que existe no mundo. Uma foto. Mas não era assim, entendeu? E daí, por isso que eu digo, as coisas intuitivas são as mais legais. Hoje eu queria sentar no computador de vocês e eu queria abrir qualquer arquivo e entender qual é a ordem, qual foi salvo depois, qual foi salvo antes, o que está escrito. Isso tudo faz parte dessa história da informática. Eu estou falando aqui para vocês, está todo mundo pensando, puta que pariu, como é que tá minhas coisas? Mas está tudo certo. O que eu quero é que vocês entendam que isso deveria fazer parte do trabalho. Vocês deveriam parar
e ter de forma consciente o jeito que eu estou salvando? Será que depois de fazer 30 arquivos de Max, será que eu não devia deletar os outros 15? Quando que eu vou usar aqueles outros 15, né? Eu vou salvando como? E eu já vou chegar na questão tempo, tá? Que a questão tempo é mais legal. Mas eu digo assim, ó, informática, eu bato muito nessa tecla, porque tem um monte de escritório, e os caras vêm falar comigo de arquiteto, né? Eu vejo os alunos assim conversando comigo e eu peço às vezes para mostrar a área de trabalho, eu converso, e falo, cara, tu não parou nem para arrumar os teus ícones. Tu não vai conseguir atender um cliente. Não dá? Tá louco? Como tu quer cuidar do dinheiro do cliente, tu não sabe cuidar da tua tela? Não tem como. E eu bato nessa tecla, eu falo, isso não tem nada a ver com tempo e não tem nada a ver com esse é teu jeito. Porque, ou se esse é teu jeito, então me manda o tutorial de como tu fez ele, que daí eu quero também aplicar ele. Não, né? Diga assim, foi acontecendo só. Porque não quer dizer que não dá pra fazer o trabalho, né? Eu posso correr uma maratona descalço? Posso, né? Eu posso correr uma maratona descalço bem tranquilo, né? Mas provavelmente de tênis eu vou chegar mais rápido, né? E menos fodido, né? Então não quer dizer que não dá pra chegar nos esforços. Mas tem um jeito, o cara vai pra academia de um jeito de levantar uma porcaria de um peso, tem jeito certo. Pra fazer uma comida indiana tem um jeito certo. Pra instalar essa porta aqui tem um jeito certo. Pra instalar esse carpê tem um jeito certo. Provavelmente eu não começo aqui pelo meio, né? Provavelmente eu começo pelo canto, né? Então assim, ó, todas as coisas têm jeito certo. Inclusive o jeito de falar com o cliente. Existe um jeito certo, não é assim, aí, beleza, como é que tá? Não é isso. Entendeu? A gente tem que entender, tudo tem um jeito certo pra fazer. E quando a gente começa a entender, esse papel é muito importante. É a mesma coisa, agenda. Eu já vou falar de tempo disso, tá? Mas a agenda que eu quis dizer, assim, ó, para estar organizada também online. Para também ter os teus compromissos, assim, é muito importante. Porque isso tudo, eu vou falar lá na frente, é sobre distração. Quanto mais organizado isso, menos a tua cabeça vai perder tempo com isso. Porque não se engane, o nosso corpo é feito de energia. Toda a energia que é gasta duplicada, que a gente faz isso direto, que a gente, por exemplo, eu tenho que fazer a reunião dia 3 de maio com um cliente novo. Se eu tivesse um post-it disso no meu monitor, todos os dias eu leria isso. E isso vai fazer um mal para mim. Porque eu só preciso saber dessa informação na segunda, porque terça é a reunião. Então esse é um outro engano que a gente faz. A gente deixa as coisas amostras para lembrar, mas a gente está esvaindo energia, entendeu? A gente está esvaziando energia. Então a gente não deveria saber o que tem para fazer se está organizado de um jeito que quando chegar a hora eu vou chegar nessa informação. Por isso não parece organizado, mas é desorganizado, tu deixar tudo a tua amostra. A não ser que isso tudo seja para resolver hoje. Se não é para resolver hoje, arranca todos os post-its e coloca na gaveta. E cria o hábito de abrir a gaveta, então, para ver o que tem hoje e o que não tem. E tire só aqueles que precisa. Porque isso tudo é atenção, tudo é energia, tudo é o tempo que tu gasta para isso, sabe? Eu faço yoga, né? E tem muito ensinamento hindu assim, né? E para respirar, a gente tem que... E eu não consigo respirar de novo, eu tenho que soltar. E eu tenho que respirar de novo, né? Digo assim, isso é muito sobre yoga, é muito sobre fazer uma coisa para fazer outra. Eu não consigo, a mesma coisa para andar, né? Eu não consigo botar os medos, tipo assim, ficar com esse pé para frente o resto da vida. Eu preciso ficar alternando. O que quer dizer isso? Eu preciso terminar uma coisa e começar outra. Não dá para tu ter 30 tarefas. Não quer dizer que tu não pode, porque eu pessoalmente tenho 1000 tarefas. Tenho tarefa com a minha filha, com a minha esposa, com viagem, com empresa de marcenaria, com construtora, com o que mais que eu tenho? Eu tinha banda, tenho um escritório, tenho cliente, agora eu acabei de me inscrever no MBA, então vou fazer pós-graduação para dar aula na FURB. Vou fazer... Eu tenho tanta coisa e eu vivo querendo fazer coisa nova, né? A gente vai fazer concurso, quero fazer isso, tenho alunos de mais uma turma e vou ter outra turma e vou não sei o quê. E daí a pessoa fica pensando, mas como é que tu faz isso? Porque eu respiro, porque eu faço uma coisa, eu paro, eu faço outra e paro. Se eu escrever num papel agora tudo o que eu tenho que fazer, eu provavelmente vou paralisar. Porque eu tenho coisas demais para fazer. Não dá conta. Mas se eu ficar me organizando e entender até onde eu quero chegar em cada uma das etapas, aí eu consigo. Fechado?